Olá, que bom que você está aqui com a gente para mais uma edição do Pode Saber Mais Unicorp, o podcast da Unicorp TJBA. Hoje recebendo aqui o desembargador Cássio Miranda, presidente da Comissão Permanente de Gestão de Memória. Muito obrigado, desembargador, pela sua presença. Ô, Flávio, eu que agradeço o gentil convite. É uma satisfação estar aqui com vocês e espero que nossa conversa seja útil e agradável aí para quem Eu tenho nos vou assiste. começar, desembargador, fazendo uma pergunta que eu tenho muita curiosidade sobre esse seu amor por história, né? É sabido aqui dentro do tribunal, todo mundo conhece bem essa e sua vasta cultura em diversos temas. E de onde é que nasceu isso? Na verdade, eu penso e que aconteceu comigo, que nosso primeiro interesse por história começa no seio da família, com as histórias que nós ouvimos, né, contadas por nossas mães, no meu caso particular, por minha avó. E depois, minha mãe tinha uma enciclopédia que chamava Trópicos, né? E tinha uma enciclopédia ilustrada e tinha lá a Ilíada. E eu me interessei em começar a ler aquela história da Ilíada, que é uma história fascinante, né, muito rica, sobre vários aspectos, né? E então meu gosto, digamos, pela história nasce daí. Depois, naturalmente, com muitas leituras adicionais, porque, como dizia Jorge Luiz Borges, a leitura é uma das formas de felicidade, né? Sim, com certeza. Mas há alguma passagem da história que te marcou, assim, na juventude, na adolescência, que o senhor traz, assim, como talvez um despertar? Bem, eu passei a minha infância e juventude sob a ditadura militar, não é? E na nossa família, alguns parentes tiveram, por exemplo, que ir para o exílio por conta disso, não é? Eu tenho um tio-avô que foi uma figura que teve grande influência na minha formação intelectual, que tem o apelido de tio Dunda, né? E ele lutou na Guerra Civil Espanhola, do lado dos republicanos. E ele, digamos, foi meu mentor intelectual. A partir daí, sempre me mandava livros. Já naquela época, como você não podia ler determinados livros que eram proibidos, ele colocava na capa assim, A Vida de São Francisco de Assis. Aí, quando eu abri o livro, era, digamos, o manifesto comunista, embora ele fosse anarquista, né? Sim, Então, anarquista e comunista não se batem muito bem, até porque, como se sabe, a Revolução Espanhola não foi adiante porque foi boicotada por Moscou, né? sim, Pela União sim. Soviética. Tá. É, e, assim, o senhor ascendeu ao cargo de desembargador no final de 2022, se me corrija se eu estiver errado, e em 2023 o senhor assume, quer dizer, o senhor começa a integrar a Comissão de Memória do Tribunal e é eleito entre os pares presidente. Como é que tem sido esse desafio em É, quase 2 anos? na verdade, a minha indicação para a Comissão de Memória foi feita pelo desembargador Lidivaldo Brito, o nosso historiador maior, Outro né? grande Maior historiador, exato. pesquisador sobre a história do nosso tribunal. Inclusive, será publicada agora a segunda edição, né, do livro dele sobre a história do nosso tribunal, desde a fundação lá no século XVI, em 1587, até dados históricos mais recentes, inclusive sobre os nomes os primeiros desembargadores oriundos do Quinto Constitucional, que foi uma criação na ditadura Vargas, né, em 1934. E é curioso, e o próprio desembargador Lilivaldo comentava comigo isso, que os primeiros desembargadores que chegaram ao tribunal pelo quinto só foi em 1937, já durante o chamado Estado Estado Novo, né, Novo. quando a ditadura Vargas recrudesceu, né, ficou mais violenta, digamos, e isso acontece sempre com as ditaduras, né, que acabam recrudescendo, né? E no caso da ditadura militar, os anos de chumbo já foram na década de 60, 68, por aí, até O o governo AI-5, Médici, né, que aí eles se tornam mais radicais. Isso acontece também, naturalmente, com as ditaduras de esquerda, né? Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que, do ponto de vista quantitativo, as ditaduras de esquerda sempre mataram muito mais, né? Você conta as vítimas
aos milhões e as ditaduras de direito você conta aos milhares. Do ponto de vista qualitativo, aí não há muita distinção, porque a perversidade é praticamente a mesma, né? Então, eu até queria lembrar, tem um livro muito interessante do Davi Nasser, cujo título é Falta Alguém em Nuremberg, em que ele fala das atrocidades praticadas durante a ditadura Vargas, né, mediante Sim. torturas, etc., que era o Felinto Miller, era o chefe de polícia do governo Vargas, que produziu muitas atrocidades, né, contra os inimigos da situação. E o senhor, à frente da Comissão de Memória aqui do Tribunal, junto com outros desembargadores, há também juízes e até outros servidores também, eu também faço parte da comissão, Para e nossa o senhor honra. tem desenvolvido o senhor tem desenvolvido um trabalho interessante de resgate, ao mesmo da publicidade, né, do nosso tribunal, que é o mais antigo nas Américas. É isso? Eu tenho essa pequena divergência com o desembargador Lidivaldo, né? Porque aqui na fachada do nosso tribunal consta, né, que é o tribunal mais antigo das Américas, a gente diz que é nas Américas, porque não era, a rigor, um tribunal americano, não era um tribunal brasileiro, era um tribunal português, Sim, sim. instalado aqui no Brasil, com jurisdição, inclusive, na África. Mas a ideia da comissão é justamente a preservação da memória, e nós fazemos isso através de diversos eventos, né? Por exemplo, os 200 anos da independência do Brasil na Bahia, que se não tivesse acontecido, o país teria provavelmente outra Sim. conformação, né, territorial. Talvez a Bahia fosse até um país distinto do Brasil. Aqui no Nordeste tivesse mais 4 ou 5 países. Não, aí é conjectura, mas o certo é que a independência que se consolida mesmo a partir da Bahia. E também tivemos também os 200 anos de constitucionalismo, né, a partir Sim. da Constituição de 1824, né? E todas as vezes que nós concebemos um trabalho dessa natureza, e isso é feito, obviamente, com um trabalho de equipe, né? Eu não faço isso sozinho, eu conto com a ajuda de muita gente, né? De servidores e dos colegas magistrados também. A gente busca convidar personalidades que realmente tenham conhecimento de causa para falar sobre esses temas. Então, nesse caso aí do constitucionalismo, nós convidamos, por exemplo, um imortal da Academia Brasileira de Letras, Arno Verlin. Com ele debateu o professor Dirley Cunha, Sim. que é professor de Uma Direito referência. Constitucional, né? Também sobre esse tema esteve conversando em palestra o Joaci Góes, que é um erudito, né, nosso aqui Intelectual. da Bahia, intelectual, com vários livros publicados, muitos deles sobre temas interessantes, né, como ele tem um tratado da inveja, né, que é uma coisa Sim. interessante, outro sobre o ódio, e o mais recente trabalho dele, que é Esquerdas e Direitos, em que ele faz uma análise, né, de suas origens sobre essa dicotomia aí, né, ideológica, né? Mas também, por ocasião desse evento aí dos 200 anos da independência do Brasil na Bahia, convidamos o general Guedon, né, que era comandante aqui da 6ª Região Militar, que fez uma palestra muito interessante, inclusive, curiosamente, falando sobre aquela situação do corneteiro Lopes, né? Sim. Que, deixando claro que era impossível ele ter errado o O toque, né? toque. Que é completamente distinto, e que quando ele tocou para avançar, ele realmente queria que houvesse esse embate, o que Foi ótimo, né? assustou ali os portugueses, que imaginavam que estava chegando uma reforço, etc. E aí Blefou e deu certo, né? nós obtivemos a vitória. Também uma figura interessante foi, né, nesse seminário, foi a presença do arquiabade do Mosteiro de São Bento, Dom Manuel, que fez também uma belíssima palestra sobre nossa heroína, e a Joana d'Arc, né? Desculpe, Não. a Joana Angélica. A Joana Angélica. d'Arc é a heroína francesa, eu me equivoquei. Mas então, a Joana Angélica. Agora, que merece naturalmente um estudo mais aprofundado, né, sobre quem eram essas Sim. personalidades, né? O João das Botas, que era um português Perfeito. que lutou ao lado dos brasileiros, a própria Maria Quitéria,
não é? E assim por diante, né? Várias figuras históricas que tiveram essa abordagem, não apenas do ponto de vista de sua biografia individual, mas também em todo o contexto histórico, né? A gente Maria Filipa, né? sim, Também, sim, Dona Edita que há Padilha, quem questione aí a se a existência, né? existência histórica dela ou não, há quem faça referência a documentos históricos dando como certo, né? Mas esse questionamento sobre a existência de determinadas figuras históricas não é novo, né? Já se colocou em dúvida a existência de Sócrates e até mesmo de Jesus Cristo, né? Sim, Mas eu não tenho nenhuma dúvida sobre a existência de nenhum deles, né? De Sócrates, porque é documentado mesmo no próprio Jesus Cristo também, né? Mas há quem goste de teoria da conspiração e fique inventando essas outras versões. me ocorre aqui, desembargador, que nós temos um prédio, talvez um prédios mais bonitos, recentes, modernos, em Salvador, que é o Fórum Rui Barbosa. Né? A construção dele em 1949, né, entregue ali com os restos mortais do Rui É, Barbosa. Eu acho que a Comissão de Memória tem tido um olhar especial também para aquele prédio, não é sem isso? dúvida. Inclusive, foi justamente na comemoração dos 100 anos do nascimento de Rui, né? Isso, Nasceu em 49. 1849, agora estaremos comemorando, nós comemoramos os 175 anos, né, do nascimento de Rui. E o ano passado nós lembramos, que não se comemora a Sim, morte, né? Nós lembramos do centenário da morte de Rui, que foi em 1923. E também fizemos um seminário. A ideia, inclusive, a respeito de Rui Barbosa, é que todo ano, na data do aniversário dele, que é 5 de novembro, novembro. seja entregue a medalha Rui Barbosa, que foi instituída na gestão do presidente Jataí Fonseca. Então, essa Isso. medalha ela só é, otorgada uma vez por ano, o que naturalmente impõe um peso, né, Sim, a claro. essa concessão. E, é, e convidamos também sempre algum intelectual para fazer uma palestra sobre vários aspectos da vida de Rui Barbosa, porque era uma figura realmente que comporta estudo. Ainda hoje eu conversava com meus assessores sobre qual era a concepção de Rui a respeito do que veio a ser depois a Organização das Nações Unidas, não é? Sim, Quer dizer, Rui queria que as ações valessem por sua importância nas suas soberanias e não por seu peso econômico ou militar. Então, na concepção de Rui, nenhuma nação deveria ter direito de veto. Então, por exemplo, a Ucrânia foi invadida pela Rússia e mesmo que a ONU que quisesse fazer algum movimento contrário, então a Rússia tem poder de veto, os Estados Unidos têm poder de veto, a Inglaterra, a França e a China. Não é? Então, numa votação que fosse livre, não deixaria de haver condenação explícita, né? Embora na prática isso acabe acontecendo, né? Quer dizer, há uma espécie de retaliação até econômica e no caso da Ucrânia até militar sim. também, porque a OTAN os países da OTAN têm apoiado militarmente, né, a resistência Ou seja, a ucraniana. importância de Rui, a visão dele, né? No momento em que o Que não contexto se mundial limita também. ao aspecto jurídico, né? Sim, Mas também às questões de natureza da geopolítica. Né? E, portanto, a gente tem que ter como certo prestar essa homenagem anualmente, né, a esse grande baiano, que é uma figura respeitada internacionalmente. Né? Na Polônia, por exemplo, existe uma escola, né, com o nome de Rui Barbosa, em agradecimento à postura dele, né, em defesa como eu disse, da soberania, né, das nações. exatamente. Lembrando que nós temos o Rui Barbosa, em 1949, ali como Otávio Bangabeira era o governador, e trazia no aniversário da cidade uma série de obras, inclusive a Fonte Nova, que seria inaugurada para a Copa do Mundo de 50, não ficou pronta, e só veio a ficar concluída em 1951. Né? E, e o Rui Barbosa ali,
aquele espaço construído é realmente onde foi o campo, onde era o campo da pólvora originário, né, no início da cidade, onde se guardava as armas, E tem lá a cripta, né, a com cripta. os restos mortais dele e de Dona Maria Augusta, sua esposa, né, e foi uma pessoa muito importante na vida de Rui Barbosa, desde que eles se conheceram, etc. Ela foi responsável, inclusive, pela mudança dele, né, de domicílio, que é da Bahia para o Rio de Janeiro, Então, e na ascensão da carreira dele, né. O João Baldo escreveu um livro curioso também, que se chama, o título é O Conselheiro Come, né? É porque diz que Rui Barbosa tinha grande dificuldade em cobrar honorários, né? Então a Dona Maria Augusta é que, com esse argumento de que o conselheiro come, quer dizer, nós temos que pagar nossas contas, né? Então vamos cobrar os honorários. Mas ele próprio, que ele era um grande intelectual, né? Então, para ele, sim, era uma essa coisa questão era talvez de menor, né? menor, mas acontece que, de fato, as contas chegam, né? Naquela época não existiam os boletos, mas no final do mês, para mim, pelo menos, é pior do que o final do mundo, né? Porque tá sempre, tem que pagar as contas, não tem alternativa, né? Desembargador, e a gente já caminhando para o final, eu queria que você me falasse um pouco dos planos da Comissão de Memória para sediar aqui em Salvador o ENAM, talvez em 2026, que é o Encontro Nacional de Memória, né, da Memória do Judiciário. Nós estivemos em São Paulo este ano, né? E que sediou o Enam. No próximo ano será em Goiás. A Bahia, e tem uma notícia aqui também, o Pará, já são pré-candidatos a sediar esse Encontro Nacional de Memória. E nós estamos naturalmente aguardando o, o edital que será publicado pelo CNJ. Esperamos atender aos requisitos. Esse é um trabalho também que não é, digamos, feito de forma singular pelo Tribunal de Justiça. Esse é um trabalho conjunto. Eu já mantive contato com o presidente do TRE, Desmardor Abelardo, da Mata, que foi muito simpático à nossa proposta e já se colocou à disposição. Também o desembargador Jefferson Muricy, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, de igual modo. Sim, Agora vamos fazer uma visita à Seção Judiciária da Justiça Federal para que todos sim. as entidades, né, ligadas à justiça, que é dividida dessa forma administrativa circunstancialmente, mas a justiça é uma só, possam participar e eu espero que a Bahia saia vencedora, né, nessa nossa disposição de sediar esse encontro. De qualquer modo, se não for essa hipótese, iremos ao Pará, então, participar com nossos irmãos lá, Sim. para, Um para estado também importante para ele. paraenses, até porque a gente notícia que o Pará, a maioria da composição de tribunal de lá é de mulheres, né? E, portanto, essa preocupação do CNJ nesse equilíbrio, não, o Pará já saiu na frente. A gente também não quer um desequilíbrio nem Sim, para um sim. lado nem para o outro, né? E nesse aspecto a Bahia, eu acho que está atendendo aí a resolução do CNJ. Em outros estados, em que tem uma maioria considerável só de homens, né, possivelmente vão ter que se adequar aí para atender essa determinação do CNJ. Tá bom, acho que a gente vai ganhar. Tomara que a Bahia possa sediar esse encontro nacional. Temos muito a falar aqui, mostrar também. E acredito que com outras instituições privadas, como o próprio Instituto Geográfico e Histórico, o Gabinete de Português de Leitura, podem contribuir Eu com acho que a essa. gente pode, com a autorização da família Caymmi, usar um slogan aí na campanha, né? Dizendo o seguinte: tudo na Bahia faz a gente querer bem. Isso. A Bahia tem um jeito que nenhuma outra terra tem. Então, e nós temos realmente, né? Essa é uma visão mais otimista, né, sobre a Bahia, que de fato, né, tem uma cultura muito própria e tal, e Especial. muito rica, né? E eu digo sempre que a Bahia tem vários aspectos completamente distintos dentro do nosso território, que é um território bem extenso, né? Então, o homem daqui do litoral é muito diferente do homem do sertão, que é diferente, né, do homem lá da Chapada, e assim, que é diferente do homem lá do extremo sul. São culturas distintas dentro da Bahia. Mas quem é do interior, como eu, que nasci num povoado, o Principado do Gonçalo, que fica a 40 quilômetros de Jacobina e pertence ao município do Caém, lá na minha terra, quando a gente vinha para Salvador, você dizia, você vai à Bahia, né? Isso. Então, é porque tem essa ideia de que
que a Bahia seria Salvador, não é? E, de fato, até o nome da cidade é inspirado na Bahia mesmo, né? De Todos os Santos, né? É a razão de Mas, ser, né? Salvador é, só existe é, por conta da Bahia. mas não, digamos, não tem aquele patronímico São Bahia de São Salvador. Isso aí foi Dorival Caymmi que Sim, inventou, não é? A partir de um erro cometido por um Papa, na bula que ele manda o Dom Pero Fernandes Sardinha, né, que ele fala então São Salvador, escreve São Salvador, o bispo que foi devorado pelos caetés, né, no naufrágio, etc. Né? Lagoas, não é isso? Na altura de Alagoas, talvez? Não Cai- sei. os caetés, acho que foi, É, em acho que não Alagoas. foi, Né? né? E aí o canibalismo era, de fato, exercido, né, até pelos tupinambás aqui também. A ideia da Fundação de Salvador, que ela floresceu e foi adiante justamente porque, por volta de 1510, já tinha aqui um náufrago que acabou se adaptando ali, tal, o Diogo Alves Corrêa, né, o Caramuru, Caramba. e que ajudou muito o Tomé de Souza para que nesse, A nessa, transição de nessa relação aí com os tupinambás, de maneira que somente assim foi possível construir a cidade de Salvador, cujos limites eram inicialmente, né, quer dizer, territorial de Salvador era ali onde é o final da Rua Chile, ali terminava um dos portões de Salvador, o outro era no Terreiro de Jesus. Então ali, somente naquela pequena área ali do centro histórico que era Salvador, que hoje é uma grande capital, né, com mais de 3 milhões de habitantes. E eu fico procurando um Tupinambá aí, não acho. O pessoal foi exterminado mesmo, não é? Pois é. Eram 5 milhões de índios quando os portugueses chegaram e hoje estão reduzidos a menos de 800 mil em todo o Brasil. Né? Então você tem uma ideia do que é genocídio? Isso é genocídio. Né? Pois é, desembargador, é muita história. É um prazer, de novo, repito, conversar com o senhor. O senhor vai voltar, a gente vai ter muito o que Muito conversar obrigado. aqui. Eu Como o senhor espero, de eu espero memória não tem ter assunto. desviado nossa Não, conversa aí, mas de não. qualquer modo, eu agradeço o gentil convite e estarei sempre à disposição. E contamos também com sua participação lá no Fórum de Memória, né? E Sim, especialmente à frente lá do, do Gabinete Português de Leitura, sim, claro. cuja visita eu recomendo não apenas as pessoas de fora, mas os baianos que vivem aqui em Salvador e que passam ali todo dia, olham para a estátua de Camões e ficam sem saber Sim, qual o sentido do gabinete. Eu queria aproveitar o ensejo para fazer claro, essa indicação para agradeço. que visitem o Gabinete Português de Leitura, visitem também o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, não é? Tem acervos que merecem ser vistos Duas e visitados. instituições importantíssimas, centenárias da cidade. Pois não. Então, mais uma vez, agradeço, desembargador, a sua presença e nós voltaremos com uma próxima edição do Pode Saber Mais Unicorp. Muito obrigado e até lá.